Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da B2W, BTOW3, pregão desta terça-feira, dia 9 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube. Tem um botão aí embaixo, inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Além disso, você pode aproveitar ao máximo todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui dentro do aplicativo DV Invest. Carteira de ações, carteira de fundo imobiliário, relatórios de análise, tem também informações relevantes durante o pregão, giro dos futuros, giro de abertura, recomendações de swing trade. Então tem muita informação relevante dentro do aplicativo disponível para iOS e para Android que você pode aproveitar. Lembrando que a análise especial ela é uma análise mais ampla de cada ativo. Vou colocar aqui já o gráfico de 80 dias. Uma análise mais ampla de cada ativo, falando ali de gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico mensal, semanal e diário, desde o longo prazo até o curto prazo, abordando aí diferentes perfis de investidores. No gráfico anual e logicamente levando em consideração uma avaliação usando a análise técnica, que é a minha especialização. Pelo gráfico anual é um ativo que a gente pode falar que está dentro de uma tendência de alta. Tendência de alta, quando a gente fala tendência de alta do gráfico anual, longo prazo, a gente está falando de anos, mas podem ter alguns anos de forma lateral. Então, esse aqui é longo prazo, a tendência de alta. O que vai gerar um indício de perda de força? Primeiro, ano passado, o candle já não foi tão relevante para cima, já foi um candle de indefinição. Ele não conseguiu gerar um fechamento para cima da máxima histórica anterior, que era lá de 2007, uma máxima de R$ 80,13. Seria interessante que tivesse fechado acima, que é um indício um pouco maior de força por parte dos compradores. E agora ele tem uma região aqui por volta dos R$ 60,00, que é um ponto relevante de suporte para esse movimento, para essa queda que está acontecendo nesse ano já de 16,15%. Então, ponto de suporte na faixa dos R$ 60,00. Abaixo disso, essa região de topo anterior, que seria aqui na casa dos 41,37. Se eu pegar todo o movimento aqui de subida, fizer uma retração do Fibonacci, tem suporte antes. Então tem R$ 60,00, 46,53 e o outro ponto na faixa ali perto dos 42, R$ 41,00. Perto dos R$ 41,00, eu falei aqui 41,37, 41,40. Então são os três níveis importantes que podem chegar aqui nesse ponto, gerar um sinal de fundo num gráfico mensal, por exemplo, para buscar algum tipo de entrada. Mas por enquanto, dentro desse processo de sinalização de fraqueza no atual movimento de subida, que reforça a chance de só buscar entrada preferencialmente através de fundo ascendente no gráfico mensal. E aí, olhando primeiramente para o gráfico quadrimestral, temos todo esse movimento de subida e aqui está dentro de um movimento de queda, que reforça aquela questão da perda de força do gráfico anual. Deixando aqui do lado, que reforça essa questão da perda de força, ou seja, bateu nesse nível de resistência e proporcionou um sinal de topo. É ainda a favor da tendência de alta, assim como no gráfico anual, mas passa por uma correção aqui, voltando para baixo justamente daquele patamar, caminhando aqui para baixo dessa região. Então, nesse momento, o papel dentro de um movimento de queda que, quando acontece isso aqui, preferencialmente eu não vou buscar uma entrada nesse ativo. Por quê? Falando de curto prazo, principalmente na realidade de médio a longo prazo. Por que eu não vou buscar essa entrada? Porque tem ativos que estão mais alinhados para cima do que esse aqui. Então, evitaria entrar nesse papel, a não ser que aqui nessa região tivesse gerado um fundo ascendente no mensal, que foi o que aconteceu, que foi o que a gente colocou esse papel na carteira perspectiva em fevereiro, só que ele resolveu não andar, não foi para frente, demonstrando fraqueza. E quando aconteceu isso, eu retirei da carteira no início desse mês, porque deteriorou a expectativa de subida, que poderia ter gerado um movimento de subida, deteriorou e eu optei por retirar do papel da carteira. Mas, enfim, região de suporte, já mencionei, R$ 60,00 número redondo. Aqui pelo gráfico quadrimestral tem essa região aqui, ó, que é uma região por volta dos 48,56 a 47,58, próximo nível de suporte, abaixo da região dos R$ 60,00. No gráfico mensal, a tendência já é de baixa. Então, assim, quando botei o ativo na carteira, estava aqui num fundo ascendente em cima de um suporte, que ele vinha na tendência bem interessante. Ó. Gráfico anual dentro de um movimento de subida, aqui ó, gráfico anual dentro do movimento de subida, se no decorrer de cada ano tiver essas sinalizações assim de fundo ascendente, fica mais interessante para compra. Ó. Bate no suporte, gera um sinal de alta, compra. Bate aqui na região de suporte do topo anterior mais médio, gera sinalização de alta, compra. Bate no suporte, gera sinalização de alta, compra. O que descaracteriza continuar comprado?
em vez dela gerar a expectativa de subida, ela gera uma expectativa de reversão do movimento. E aí a perda da mínima desse candle seria o principal sinal de saída, mas eu optei já por retirar o papel da carteira porque existiam papéis, na minha opinião, um pouco melhores do que a BTOW3 para estar na carteira. E nesse momento o mês muito mal, 22,7%, pivô de baixa no gráfico mensal, apontando mais para baixo. E aí falando aqui, apontando mais para baixo, fez pivô de baixa, podemos pegar aqui e projetar uma queda para o papel aqui na casa, primeiro nível 61,8% do que caiu aqui, já seria nesse patamar aqui dos R$ 64,90. Segunda região de projeção, lá perto dos R$ 50, número redondo, que junto desse fundo, Adalto, então vai bater lá, é certeza? Não, isso aqui é só uma projeção de queda. Logicamente que o que você tira dessa situação? Ó, que o ativo tem um sinal forte de queda. Um mês de queda detonando 3 ali para trás, gerando pivô de baixa. Então, o cenário do ativo que qualquer posição comprada que eu venha fazer no papel tem um risco maior. Não é interessante ficar comprado por um prazo maior, de curto para médio prazo. No máximo, um swing trade contra a tendência sendo mais ousado, que eu vou comentar aqui nessa análise. Não tem suporte muito relevante pela frente agora. Poderia traçar aqui o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida, verificar que os 50% já era, o foco maior vai ser buscar os 60%, os 61,8%. E onde é que está essa região? R$ 60,80. Basicamente em R$ 60,80 é o ponto aí de suporte, que é aquela região de R$ 60 que eu comentei no prazo maior, aqui no gráfico anual. Ou seja, essa região aqui, ó, ali por volta dos R$ 60,80, enfim, R$ 61 arredondando, aqui por volta dos R$ 60, a região de topo ali anterior, 3 anos batendo basicamente nesse mesmo nível de preço, que podem funcionar como um ponto de suporte para gerar alguma sinalização de alta, mas ainda assim, para se buscar alguma compra sendo mais ousado ou buscar a compra mais perto de um suporte mais abaixo, fundo ascendente, mais distante dos fundos anteriores e média móvel de 3 períodos, ou pelo gráfico quadrimestral, que eu vou colocar aqui do lado, acontecer o quê? Um fundo ascendente. Ali testando, por exemplo, a média móvel de 13 períodos, que nesse momento está em R$ 57,30. Gráfico semanal também basicamente virou para baixo. Ou seja, tinha gerado aqui uma sinalização de alta, de fundo duplo, que poderia deslanchar para cima. Quando acaba o mês, gerando essa semana aqui, foi o momento justamente que eu resolvi tirar, juntando com o sinal do mensal, mas o semanal, fazendo esse baita engolfo de baixo. Era para subir. E o mercado vai e gera com um sinal contrário, deteriorou a expectativa de subida e, consequentemente, a minha expectativa se deteriorou na minha leitura a expectativa de subida do papel, consequentemente vou tirar esse papel da carteira, não vou buscar muita compra na iniciativa. A ação então perdeu bastante força, forte movimento para baixo, perdendo níveis de suporte. Papel mais fraco, um dos papéis mais fracos nesse momento, fica muito mais voltado para se buscar a operação de venda após correções de curto prazo, principalmente pelo gráfico diário. Adalto, tem entrada aqui para o gráfico semanal? Tem uma entrada? Não, gerou sinais de saída para quem estava comprado no mensal, se estava comprado com essa perda de mínima saída, se botou stop no último fundo ascendente, que eu até comentei numa análise especial que eu fiz agora há pouco de Tube, se Tube 4 anular a tendência lá, perder a mínima, isso aqui eu sairia da posição. Então, ou seja, perdeu isso aqui, já é um sinal de saída, enfim, não seria um ativo que eu ficaria posicionado, pensando ali no curto prazo, no médio prazo, ou seja, no máximo um gráfico diário para buscar operações mais curtas e sem exigir tanto para cima. Então, no gráfico semanal, nenhuma possibilidade de entrada. Quais são os pontos mais relevantes de suporte? Aquelas regiões que já foram comentadas, região de R$ 60. Abaixo disso tem uma região lá por volta dos 48 aqui assim, ó, nessa região que passa ali por fundo anterior, por topo anterior e dá uma pequena parada aqui também. São pontos de possível suporte para o papel. E no gráfico diário, olha a derrocada da B2W aqui, ó. Perdeu tudo para baixo, perde esse fundo. Dá para buscar a operação de compra, o ativo está esticado para baixo, eu pegando aqui afastamento do preço para a média, está na faixa de 2,5 vezes a volatilidade média do papel, considerando os últimos 10 pregões. É um afastamento razoavelmente grande. Se eu pegar aqui e ampliar esse gráfico, ó, dá para perceber que quando esteve assim tão afastado aqui, ó, nos momentos que fica mais afastado, por exemplo, pegar isso aqui, estava sobrecomprado aqui e faz um processo de correção. Aqui ficou sobrevendido e fez um processo de subida.
Então aqui já ficou um pouco mais o que? Sobrevendido e gerou um movimento de subida. Só que até agora pode acontecer a mesma coisa aqui, gerar um sinal de um movimento de recuperação, mas até agora não gerou um sinal de alta, que seria superar a máxima de um candle anterior. O único momento que fez isso aqui foi com um candle gigantesco que abortaria essa possibilidade de entrada, porque o tamanho do stop seria menor do que o espaço que teria para uma zona de resistência. Então, por esse motivo, ó, aqui já vai ser uma zona de resistência para o papel. Essa região aqui na casa ali dos R$ 67,30 até um patamar de R$ 68,50, primeira zona de resistência. Então, o ideal é que ocorra um candle pequeno. O que é um candle pequeno? Se a volatilidade média desse ativo vista pelo True Range está na faixa, considerando já o pregão de hoje, na casa ali de R$ 5,00, que ela oscila em média para cima ou para baixo, entre as máximas e mínimos, enfim, na faixa de R$ 5,00, o ideal seria ter um candle com uma volatilidade menor do que essa. Ou seja, o True Range ali de um período, você tem uma volatilidade menor do que essa para se buscar uma compra na superação da máxima. Então, quanto menor for, você tem um stop mais curto, menor do que a volatilidade, e espaço um pouco maior para subir, que um dos objetivos da subida seria tentar pegar um objetivo próximo da média, mas entrou comprando, gerou 1, 2, 3 candles, depois disso já começaria a reposicionar o stop da mínima do movimento para a última mínima ascendente, ou última mínima depois do terceiro candle, para reposicionar o stop em cima de uma entrada de curto prazo, contra a tendência, para um perfil mais arrojado e sem exigir muito para cima em B2W. Fora isso, lembrando que tem vários outros ativos e ativos mais interessantes para se estar posicionado na ponta compradora. Esse papel aqui seria mais interessante para quê? Para justamente monitorar a operação de venda de pivô de baixo, no topo descendente, preferencialmente, ou até mesmo pivô de baixo, mas preferencialmente topo descendente no gráfico diário. Então, de maneira geral, semanal ruim, mensal ruim, 80D ainda de uma tendência de alta, mas dentro de um processo de correção. Então, papel que, para gerar um cenário mais adequado para estar numa carteira de prazo maior, precisa ter alguma sinalização positiva ou chegar em níveis de preço mais para baixo, no mínimo ali na casa dos R$60, para avaliar alguma possibilidade de entrada de colocar numa carteira de prazo maior. É isso, espero que tenha sido útil essa análise para você. Se foi, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais, um grande abraço e até a próxima.